Dante Alighieri, A Divina Comédia, Inferno, Canto 23. Silenciosos, sozinhos, agora sem companhia, seguimos andando um na frente e outro atrás, como os frades menores fazem o seu caminho. E veio à minha mente uma fábula de Esopo, enquanto eu pensava na recente luta, a fábula onde ele contava sobre a rã e o rato. Porque Mó e Issa não se parecem tanto como se parecem a fábula e esse incidente, se considerarmos com a devida atenção. E como a partir de um pensamento surge o próximo, do meu primeiro surgiu outro pensamento, o que dentro de mim fez o meu medo redobrar. Pois eu julgava, por nossa causa foram humilhados, e isso lhes infligiu tanto desprezo e tantas feridas que tenho certeza foi um vexame profundo. Se a ira se unir à sua maleficência, então eles nos perseguirão cruelmente, mais do que o cão quando crava os dentes na lebre. Meu cabelo estava todo arrepiado de medo, e eu olhava para trás, muito atento, quando disse: Ó mestre, que tal nos escondermos? Eu e você, e rápido. Eles me aterrorizam, esses malebranche. Eles nos seguem. Não só imagino, eu já posso senti-los por perto. E ele disse: se eu fosse um espelho de chumbo, eu não teria imagem mais verdadeira do que essa que seu pensamento reflete sobre o meu. Pois os seus pensamentos são como os meus, iguais em aspecto e com a mesma face, e agora se unem para sugerir um conselho. Se a margem direita se inclinar para baixo, em direção à próxima bolgia, abrindo um caminho, evitaremos assim a imaginada perseguição. Ele mal tinha acabado de me relatar seu plano, quando os vi, com as suas asas bem estendidas em cima de nós, para nos apanhar como presa. Então, rapidamente, fui agarrado pelo meu guia, assim como uma mãe que é acordada por um rumor e avista o crepitar das chamas ardentes. Sem demora, ela agarra seu filho e foge. Ela o protege mais do que a si mesma, e com ele se ocupa, mal lembrando de se vestir. Ele deslizava de costas sobre as rochas pedregosas, e assim seguíamos em direção ao precipício que contorna pelos dois lados a sexta bolgia. Nenhum curso de riacho já correu tão rápido para mover as rodas de um moinho, nem mesmo perto das pás, onde é maior o fluxo, assim como o meu mestre, na face daquela rocha, enquanto me apertava em seu peito como se fosse um filho e não um companheiro. E mal ele bateu os pés na superfície da fossa, vimos os demônios em pé sobre a crista, mas não havia mais nada a temer, pois a divina providência que assim planejou os nomeou como monstros da quinta bolgia, e eles eram totalmente proibidos de sair de lá. Abaixo de nós encontramos um povo mais colorido, que se movia com passos lentos em círculos, chorando, esmagados de cansaço e desespero. Vestiam capas, com os capuzes puxados para baixo, cobrindo seus olhos, com aquele mesmo corte das roupas feitas para os monges de colônia. A face externa era dourada, de modo que brilhava, mas por dentro eram de chumbo, com tamanho peso que o suplício de Frederico seria mais leve. Ó pesadas vestes carregadas por toda a eternidade, e junto com eles viramos à esquerda, mais uma vez, consternados e desconsolados com suas lágrimas. E essas pessoas pesadas com suas cargas se esgueiravam pelo vale de forma tão lenta que tínhamos nova companhia a cada passo. Então eu disse ao meu guia: vamos tentar encontrar alguém cujo nome ou ação eu reconheça. Enquanto avançamos, vamos procurar com os olhos. E um deles, reconhecendo o sotaque toscano, disse atrás de nós: parem, eu imploro,
vocês que tanto se apressam neste ar obscuro, com sorte você encontrará em mim o que procura. E então meu guia se voltou e disse a mim: espere e mantenha seu ritmo com os passos dele. Eu parei e vi dois que manifestavam um grande desejo de se juntar a mim pelo que vi em seu semblante. Mas suas cargas os atrapalhavam e a passagem era estreita. E quando se aproximaram com um olhar de soslaio, olharam-me por longo tempo, mas não proferiram palavra, até que eles se voltaram um para o outro, dizendo: sua garganta ofegante exala o alento dos vivos. Mas se estivessem entre os mortos, como poderiam estar descobertos sem este manto pesado? Então disseram para mim: Toscano, que agora alcança o colégio dos desamparados hipócritas, não demonstre desdém e diga-nos quem você é. E eu disse para ele: eu fui criado e nasci na grande cidade, perto do rio de Arno, e aqui uso o mesmo corpo que sempre tive. Mas quem são vocês, cujo sofrimento supremo faz tantas lágrimas como eu vejo inundarem a face? E qual é a sua forma de tortura que tanto brilha? Ah, os mantos dourados, começou a falar, são todos de chumbo tão grosso que seu peso faz-nos gemer, como a balança que range. Nós éramos frades gaudentes de Bolonha. Eu era castelhano e ele loderingo, e fomos designados junto à sua cidade. Juntos, como sempre, costumávamos andar para manter a paz naquele reino, e em Gardingo ainda somos lembrados. E eu comecei: ó frades, os seus erros. Mas não disse mais nada ao ver de repente um homem crucificado sobre 3 estacas no chão. Quando me viu, ele se contorceu em desespero, exalando através de sua barba um pesado suspiro. E ciente disso, Frei Catalano me disse: este que está aí pregado, em quem você põe os olhos, aconselhou aos fariseus que convinha à turba que um homem deveria morrer como vítima. Nu ele jaz, como vês, ao longo do caminho, e é mister que ele sinta todo o peso de cada um que passe por cima dele. E o seu sogro compartilha igual destino. Nesta vala, junto com outros do conselho, que entre os judeus semeou tão má semente. Então eu vi Virgílio mostrar espanto sobre aquele que estava estendido na cruz, tão vil era o seu castigo e danação eterna. E então ele fez esta pergunta aos frades: se isso não os desagradar e se puderem, digam-me, por acaso há alguma passagem do lado direito pela qual nós dois possamos partir daqui, sem precisarmos da companhia dos anjos negros, para virem nos ajudar neste vale tão fundo? Mais perto do que você pensa, ele respondeu, há uma ponte rochosa que sai da parede circundante, onde por sua vez todos os vales cruéis se unem em arco. Mas, salvo por uma fenda, está tudo arruinado. Vocês podem escalar um monte de ruínas por onde caem os fragmentos empilhados. Meu guia manteve sua cabeça baixa por um tempo, e então disse: aquele que pesca com seu tridente nos indicou a ir pelo caminho errado. O frade respondeu: em Bolonha, certa vez eu ouvi sobre os muitos vícios atribuídos ao diabo, entre eles o de ser falso e de ser o pai das mentiras. Então meu guia começou a dar passos largos, um tanto perturbado, com ira em seu semblante, e com ele me separei daquela multidão sobrecarregada, seguindo o rastro que deixavam aqueles queridos pés. Hoje, então, nós estamos no canto 23 da Divina Comédia, do Inferno da Divina Comédia, dedicado também ao 8º círculo Malebolge, o círculo dos
fraudulentos, pecados à loba. O oitavo círculo, ele possui aqui na Divina Comédia, no Inferno, 13 cantos, do 18 ao 30. E agora, neste 23, nós estamos no Balé Bougie, na sexta bolgia dos hipócritas. Como vocês lembram, eu mostro sempre, aqui está o Balé Bougie e as 10 valas. Ele possui 10 valas, né? Então a primeira, sedutores e exploradores. A segunda, bajuladores e manipuladores. A terceira, simoníacos. A quarta, adivinhadores. A quinta, corruptos e trapaceiros. E hoje a sexta, hipócritas. É um canto que vem, claro, assim, no suspense do final do último canto, do canto 22, quando Dante e Virgílio fogem do Malebranche. A legião de 10 demônios estava numa maior bagunça, brigando ali em torno do lago de Piche, onde estavam os corruptos, os trapaceiros, e eles então têm que sair dali, estão com medo. Daí, o texto do canto 23 tem uma longa introdução. Silenciosos, sozinhos, agora sem companhia, seguimos andando um na frente e outro atrás. Uma comparação, como os frades menores fazem o seu caminho. Tem uma nota. Nos primeiros anos da ordem dos frades franciscanos, eles andavam aos pares, não lado a lado, mas um atrás do outro. São Francisco sempre enviava os frades assim, em missão. Então, o Virgílio, que conhecia a vida dos frades, o Dante, que conhecia a vida dos frades e havia estudado também lá em Florença, teologia, filosofia com os frades menores, ele lembra disso, né? Que ele, Virgílio, andando aí pelo Malebouge, em busca da sexta bolgia, como frades menores andavam pelas estradas, um atrás do outro. E veio à minha mente uma fábula de Esopo. Esta fábula, atribuída a Esopo, então, conta como um sapo atraiu um rato para um lago, e como ambos foram devorados por um peixe. Então ele fala, olha, veio à minha mente, vendo aquela bagunça da briga dos anjos caídos ali com aquele pecador, o João Paulo, né, que pulou, São Paulo, pulou dentro do lago de Piche, veio à minha mente uma fábula de Esopo, enquanto eu pensava na recente luta, a fábula onde ele contava sobre a rã e o rato, né? Aqui então é essa fábula. O sapo atraiu um rato para um lago e ambos foram devorados por um peixe. E aí ele diz, olha, porque mo e issa não se parecem tanto. Mo e issa são duas palavras para agora, aqui na linguagem toscana. Então é um termo toscano. Mo, issa. Então não se parecem tanto como se parecem a fábula e esse incidente. Então a fábula de Esopo e o incidente, a briga dos anjos em cima por cima daquele lago de Piche e o pecador pulando, escapando deles, Dante diz, parecem como mo e issa, são a mesma coisa. Se considerarmos com a devida atenção, como o sapo atrai, né, no caso aqui o rato para o lago, são devorados pelo peixe, aqui também essa briga desses demônios com com o pecador. Então é uma longa comparação, são pensamentos de Dante, né, sobre aquela luta que ele acabou de ver lá no canto 22, no finalzinho do canto. E como a partir de um pensamento surge o próximo, do meu primeiro surgiu outro pensamento, o que dentro de mim fez o meu medo redobrar. Pois eu julgava, por nossa causa foram humilhados aqueles demônios que eles estavam conversando lá com o São Paulo e atrasaram o esquartejamento daquele pecador. Então Dante diz, eles foram humilhados e isso lhes afligiu tanto desprezo e tantas feridas que tenho certeza foi um vexame profundo. Eles estão com vergonha, né, porque perderam do pecador. Se a ira se unir à sua maleficência, então eles nos perseguirão cruelmente, mais do que o cão quando crava os dentes na lebre. Mais uma outra comparação. Então Dante está pensando, esse povo vem atrás de nós. Meu cabelo estava todo arrepiado de medo,
E eu olhava para trás muito atento quando disse: Ó mestre, que tal nos escondermos eu e você ir rápido? Eles me aterrorizam, esses malebranches. Eles nos seguem, não só imagino, eu já posso senti-los por perto. Tem um suspense aqui, Dante está com medo, né? Esse malebranche, a legião desses demônios aí estão aproximando, vamos nos esconder. E é interessante que o Virgílio vai dizer, né? E ele disse: se eu fosse um espelho de chumbo, eu não teria imagem mais verdadeira do que essa que seu pensamento reflete sobre o meu. Estamos pensando a mesma coisa. Pois os seus pensamentos são como os meus, iguais em aspecto e com a mesma face, e agora se unem para sugerir um conselho. Eu estava pensando igual ao Dante. Se a margem direita se inclinar para baixo em direção à próxima bolgia, né, a sexta bolgia, para onde eles estavam indo, e agora eles estão no topo do cume circular que separa da quinta bolgia. Então eles querem descer para a sexta. Abrindo um caminho, evitaremos assim a imaginada perseguição. Então vamos para a margem direita, se inclinando para baixo, vai nos levar para a sexta bolgia. Olha que interessante aqui, ó. Elibal tinha acabado de me relatar seu plano quando os vi. Então, eles estavam vindo mesmo ao encalço, né? Dante tem um pressentimento e é verdadeiro. Com suas asas bem estendidas em cima de nós para nos apanhar como presa. É um suspense aqui, né? Então, rapidamente fui agarrado pelo meu guia, assim como uma mãe que é acordada por um rumor. Uma comparação bonita, né? E avista o crepitar das chamas ardentes. Sem demora, ela agarra seu filho e foge. A mãe que vê um incêndio e o filho está ali, ela corre com ele. Ela o protege mais do que a si mesma e com ele se ocupa mal lembrando de se vestir. Se estiver dormindo, vê um incêndio, a mãe salva o filho primeiro. Ele fala que assim Virgílio fez com ele. Ele, Virgílio, deslizava de costas sobre as rochas pedregosas. E assim seguimos em direção ao precipício que contorna pelos dois lados a sexta bolgia. Estava rodeando ali para chegar na sexta bolgia. Nenhum curso de riacho já correu tão rápido para mover as rodas de um moinho, nem mesmo perto das pás onde é maior o fluxo, assim como o meu mestre na face daquela rocha. Enquanto me apertava em seu peito como se fosse um filho, e não um companheiro. Então Virgílio correu demais, né, como um moinho movendo as suas rodas aí no rio, rapidamente perto das pás. Assim por Virgílio me apertando no seu peito como uma mãe salva o filho, assim ele me salvou correndo rapidamente. E mal ele bateu os pés na superfície da fossa, vimos os demônios em pé sobre a crista, mas não havia mais nada a temer. Olha o suspense, né? Eles quase pegam os poetas. Pois a divina providência, que assim planejou, os nomeou como monstros da quinta bolgia. Então eles podem ficar só lá na quinta bolgia. A divina providência nomeou assim. Eles eram totalmente proibidos de sair de lá. Então eles, de certa maneira, obedecem a Deus, né? Então eles têm aí esse destino de só atormentarem na quinta bolgia. E os poetas escaparam, então. E aí nós temos a introdução dos poetas na sexta bolgia, onde estão aí os hipócritas. Abaixo de nós encontramos um povo mais colorido, que se movia com passos lentos em círculos, chorando, esmagados de cansaço e desespero. Vestiam capas com os capuzes puxados para baixo, cobrindo seus olhos, com aquele mesmo corte das roupas feitas para os monges de Colônia. Colônia, também conhecido como Cluny, um grande mosteiro beneditino, né? Então eles veem essa multidão aqui parecendo os monges de Cluny. Estão na sexta bolgia, os hipócritas. Bem movimentado esse oitavo círculo, né? Além dele desmembrar em várias valas, em 10 valas, cada vala é um fubazeiro, né? Tem bastante coisa acontecendo. Então eles viram essa procissão dessas pessoas aí com capuzes, parecendo monges, e o Dante descreve, olha, a face externa do capuz era dourada de modo que brilhava, mas por dentro eram de chumbo, com tamanho peso, que o suplício de Frederico seria mais leve. O hipócrita, né? O rosto dourado, bonito, por dentro chumbo pesado. Por que cita, né, o suplício de Frederico? Frederico II
que se dizia na época o imperador ele enviava pessoas à fogueira envoltas em lençóis de chumbo. Olha que horror! Matar as pessoas dessa tortura terrível, né? Dante fala, o suplício de Frederico teria sido mais leve do que essas capas. Ó pesadas vestes carregadas por toda a eternidade. E junto com eles, viramos à esquerda, que é por onde caminham no inferno, caminho do pecado, mais uma vez consternados e desconsolados com suas lágrimas. Então, essa multidão sempre chorando. E essas pessoas, pesadas com suas cargas, se esgueiravam pelo vale de forma tão lenta que tínhamos nova companhia a cada passo. Então eles caminhavam ali perto dessa procissão. Então eu disse ao meu guia, vamos tentar encontrar alguém cujo nome ou ação eu reconheça. Enquanto avançamos, vamos procurar com os olhos. E um deles, reconhecendo o sotaque toscano do Dante, né, disse atrás de mim, parem, eu imploro, vocês que tanto se apressam neste ar obscuro. Com sorte você encontrará em mim o que procura, né? Você vai reconhecer quem eu sou. E então meu guia se voltou e disse a mim, espere e mantenha seu ritmo com os passos dele. Aqui, gente, vocês perceberam que o texto está mais lento, como se estivéssemos em procissão também com Dante, Virgílio e essa multidão. No canto anterior era tudo movimento, luta, briga de anjos com pecadores. Aqui uma coisa mais lenta, sabe? O texto está mais calmo. Eu parei e vi dois que manifestavam um grande desejo de se juntar a mim pelo que vi em seu semblante. Mas suas cargas os atrapalhavam e a passagem era estreita. E quando se aproximaram com um olhar de soslaio, eles não podem virar a cabeça, então eles abaixam, porque é muito pesado aquilo, né? Olharam-me por longo tempo, mas não proferiram palavra. Até que eles se voltaram um para o outro, dizendo, sua garganta ofegante exala o alento dos vivos. No purgatório, Dante é conhecido como mortal por lançar uma sombra. A gente vai ver isso ano que vem. Aqui ele é conhecido por ser de carne e osso e pelo seu peso e pelo ato da respiração. Então eles estão comentando ali, esses dois pecadores, que o Dante tem o alento dos vivos na garganta, né? Garganta ofegante. Exala o alento dos vivos. Mas se estivessem entre os mortos, como poderiam estar descobertos sem este manto pesado? Ele está vivo e ele não tem esse manto pesado, e nem o Virgílio, né? Então disseram para mim, Toscano, que agora alcança o colégio dos desamparados hipócritas. Aqui nós sabemos só aqui quem são essas pessoas, né? Os hipócritas. Não demonstre desdém e diga-nos quem você é. E eu disse para eles, eu fui criado e nasci na grande cidade perto do rio de Arno. E aqui uso o mesmo corpo que sempre tive, né? Nasci e criado em Florença, atravessada pelo rio Arno. Estou vivo aqui com vocês. Mas quem são vocês cujo sofrimento supremo faz tantas lágrimas como eu vejo inundarem a face? Essa questão Dante destaca aqui, né, as lágrimas dos hipócritas. E qual é a sua forma de tortura que tanto brilha? Né? Por que brilha tanto essa roupa? Ah, os mantos dourados, um começou a falar. São todos de chumbo tão grosso que seu peso faz-nos gemer, como a balança que range. Nós éramos frades gaudentes de Bolonha, né? Os cavaleiros da Ordem de Santa Maria, frades gaudentes da alegria, né? Essa ordem foi instituída por Urbano IV em 1261. Homens casados podem, sob certas condições, entrar nesta ordem. Os membros deviam manter-se distantes dos cargos públicos, devotando-se à defesa dos fracos e à promoção da justiça e da religião. Os dois cavaleiros monacais do texto foram trazidos em 1266 para Florença como podestá, magistrados da cidade, magistrados chefes, indicados pelo próprio Papa, foram trabalhar em Florença como potestá. Não há certeza quanto ao papel que desempenharam em Florença, a partir de 1266,
mas com certeza eles enriqueceram, né? Esses frades que estão aí, eles eram frades, foram levados como podestá para Florença. Eu era catalano e ele loderingo, e fomos designados junto à sua cidade. Juntos, como sempre costumávamos andar, para manter a paz naquele reino. Então eles foram designados pelo Papa para irem a Florença e manter a paz ali em 1266, só que eles enriqueceram, foram hipócritas, roubaram do povo. E em Gardingo ainda somos lembrados. Gardingo é um bairro de Florença no qual muitos palácios foram destruídos na época do podestado dos dois frades. Então eles fizeram tudo ali o que queriam, né? O que quiseram fazer, desapropriando palácios. E nesse bairro de Gardingo, eles são lembrados pelo ódio que o pessoal tinha deles, né? Destruíram palácios, mandavam e desmandavam na cidade. Foram corruptos, enriqueceram. E eu comecei, ó frades, os seus erros. E aí tem reticências no texto, né? O Dante para de falar. Nós temos um suspense, olha. Mas não disse mais nada ao ver, de repente, um homem crucificado sobre 3 estacas no chão. Essa cena Gustavo Doré fez. Lá no fundo estão os frades, hipócritas, Dante, Virgílio do lado e esse homem crucificado com 3 estacas no chão. Essa multidão tem que passar por cima dele. Vamos descobrir quem ele é, olha que interessante. Quando me viu, ele se contorceu em desespero, exalando, através de sua barba, um pesado suspiro. E ciente disso, Frei Catalano me disse: este que está aí pregado, em quem você põe os olhos, aconselhou os fariseus que convinha à turba que um homem deveria morrer como vítima. Ele então é Caifás, que condenou Jesus. Como não citam Jesus no inferno, então aquele homem com H maiúsculo deveria morrer como vítima. Nu ele jaz como vês ao longo do caminho. E toda a multidão, com essas capas pesadas, passam por cima dele. Né? E é mistério que ele sinta todo o peso de cada um que passe por cima dele. Fariseu hipócrita, né? E o seu sogro, Anás, compartilha igual destino. Nesta vala, junto com outros do conselho do Sinédrio, né? Que entre os judeus semeou tão má semente. Então, adorei isso, amei essa cena. O Dante colocou Caifás e Anás e todo o conselho do Sinédrio, fariseus hipócritas no inferno, na 6ª bolgia aí do 8º círculo Malebolge. Então eu vi Virgílio mostrar espanto. Olha que interessante isso aqui. Dante é perspicaz no texto, né? Por que o Virgílio mostra espanto? Segundo João, evangelista, capítulo 11, versículo 50, Caifás e Anás, junto com os escribas e fariseus que perseguiram Jesus até a morte, são os hipócritas mais vis que já existiram. Eles jazem nus no caminho sem o peso do manto de chumbo e devem sentir com intensidade o peso do castigo de todos os hipócritas do mundo. Então Virgílio mostra espanto. O texto diz, eu vi Virgílio, então, mostrar espanto. Na jornada anterior de Virgílio pelo inferno, que ele já havia feito isso antes, lembram? Antes da crucificação de Cristo, Caifás e os outros fariseus ainda não estavam lá. Então Virgílio, que já passou por esses reinos aqui, lembra que ele foi buscar alguém lá para baixo, não lembro onde agora. E ele, então, não tinha visto Anás, Caifás, o conselho ali. Então ele mostra espanto por isso. Eu vi Virgílio mostrar espanto sobre aquele que estava estendido na cruz. Tão vil era o seu castigo e danação eterna. Então, quer dizer, o inferno está sempre renovando os seus castigos. Virgílio não tinha visto isso ainda. E então ele fez esta pausa aos frades. Ele fez essa pergunta aos frades. Se isso não os desagradar, e se puderem, digam-me, por acaso há alguma passagem do lado direito, pela qual nós dois possamos partir daqui, sem precisarmos da companhia dos anjos negros para virem nos ajudar neste valo tão fundo? Então nós estamos com medo, temos que sair daqui, irmos para a 7ª bolgia, mas estamos pensando naqueles anjos lá, se a gente for contornar ali perto da 5ª, eles podem nos atacar. Mais perto do que você pensa, ele respondeu,
Há uma ponte rochosa que sai da parede circundante, onde por sua vez todos os vales cruéis se unem em arco. Mas, salvo por uma fenda, está tudo arruinado. Depois da morte de Jesus, o terremoto arruinou com várias bolgias. Vocês podem escalar o monte de ruínas por onde caem os fragmentos empilhados. Há uma fenda, vocês vão conseguir passar depois de escalar os fragmentos empilhados. De escalar o monte de ruínas onde estão os fragmentos empilhados. Meu guia manteve sua cabeça baixa por um tempo, e então disse: aquele que pesca com o seu tridente nos indicou a ir pelo caminho errado. É aqui que eles vão, então, perceber que o Malacoda falaram para eles ir para o caminho errado. Nós já comentamos isso no canto 21. É isso mesmo. A Malacoda indicou a eles o caminho errado no canto 21, versículo 109. A ponte que ele indicou foi estilhaçada pelo terremoto da crucificação, no local onde cruzava este golfo dos hipócritas. O terremoto tem muito a ver com esta bolgia, porque a morte de Cristo foi causada pela hipocrisia de Caifás e dos demais. Então ela arrebentou, o terremoto arrebentou com esta bolgia dos hipócritas, porque a morte de Cristo foi causada pela hipocrisia de Caifás e dos outros. Por isso que ali o terremoto é mais forte e a ponte foi destruída. E o Malacoda, lá no canto 21, tinha indicado de maneira errada para eles, vão descobrir só agora, conversando com esses frades hipócritas. O frade respondeu: em Bolonha, certa vez, eu ouvi sobre os muitos vícios atribuídos ao diabo, entre eles o de ser falso e de ser o pai das mentiras. Então meu guia começou a dar passos longos, um tanto perturbado, com ira em seu semblante. Como é que esses trem me enganaram, né? E com ele me separei daquela multidão sobrecarregada. Então o Virgílio ficou estressado, foi embora, depois descobriu que tinha sido enganado pelo Malacoda, e aí ele separou daquela multidão. E o Dante termina com um verso bonito, né? E com ele me separei daquela multidão, o último verso, seguindo o rastro que deixavam aqueles queridos pés, os pés de Virgílio. Bonito, né? Que Dante fala que ele protegeu Dante como uma mãe e termina com essa homenagem aos pés de Virgílio. Chama os pés, queridos pés de Virgílio. Então é isso, gente. Mais um canto, canto 23, Malebolge, sexta bolgia dos hipócritas. Continuemos aqui no oitavo círculo, caminhando pelas bolgias com Virgílio e Dante. Um abraço e até mais.